Olá pessoal, bom dia. Só queria falar sobre aquela que a pessoa já assistiu o primeiro vídeo da minha infância. Então vou contando a minha infância parte 2, que é a parte muito alegre, né? Agradeço muito pelo comentário, tem mais de 500 comentários, que eu sinto que vocês me amam. Eu fico muito feliz que a minha infância, a experiência um pouco ruim, né, pode ajudar vocês. Na verdade, é uma lactação todo nessa sofrimento, simplesmente é uma lactação para mostrar que a sua alma é uma brilhante. Então, quando quem identifica comigo que sofre isso, saibam que você é só para mostrar a verdadeira, né? Tudo nesse sofrimento mostra que você é muito mais forte, né? Tem muito mais capacidade de enfrentar o futuro. Então, agora vamos para a parte boa. Eu não queria voltar para casa, então eu saía muito. Quando eu tinha 6, 7 anos, meu primo, de vizinho, né? Tem uns 11, 12 anos. Então ele levava nós, crianças de 7, 8 anos, um grupo de 5, 6 pessoas, de formar uma aventura, né? A gente ia. Hoje eu acho que tem uns 3, 4 quilômetros. A gente ia bosque, atravessar rio e chegava na floresta, embaixo da montanha. Ali que a gente pescava. Então a gente pegava uma vala de árvore, né, um pedacinho de cabo de árvore, e a saída de comporta de um rio. Tem uma represa lá do comporta, onde que tem muito peixe. O peixe pulava também, né? Então a gente pega uma vara pequenininha, colocava uma linha, colocava 3 anzóis, colocava minhoca e uma vez pegava 3, 4 peixes desse tamanho, né? E a gente comia, né? Como criança, né? A gente pegava peixe um pouco maior, um pequeno a gente leva para casa, o grande, grandona, a gente nem limpava, né? A gente pegava a folha de árvore, ou uma alface, né? Embrulhava ela, né? A gente normalmente pegava a alface de plantação, couve também, e aí colocava um barro, sabe aquela terra meio amarela, meio grudada, o barro, fazia um pastel de barro por fora dessa folha, dentro de um peixe, você embrulha a folha, que nem índio, né? Aí você colocar 3 pedras, colocar aquele galho cego da árvore, folha, a gente acendia a fogueira, colocava esse pastelzão em cima de um peixe fino, né? Aí quando ele estava meio formado, a gente virava e esse pastel vai cozinhando, né? Como a gente era criança, a gente olhava, a gente participava, achava legal, né? E esse primo que ele tem mais experiência que nós. E quando essa pastel estourava, o peixe já está cozido. Então, cada um, a gente fazia um pastelzinho, fazia a própria fogueira e cozinhava. Quando abria aquela ansiedade, né? A gente abria esse peixe, comia com mão, tirava a folha, jogava salzinho, a gente trazia de sal em casa, colocava sal e comia com a mão. Nossa, que é uma delícia. Tamanho de um sardinha, ou um pouquinho maior, às vezes pegar uma tilápia. Para nós um almoço, né? A criança come um peixe desse tamanho, é um almoço. A gente está tão cuidadosa e virava e comia com a mão mesmo, né? E sobrava espinha e a vísceras, tem um saquinho, né? A peritônia, a gente entende que fechava aquelas vezes, a gente nem limpava, jogava aquilo, né? Cavava um buraco no chão, enterrava e jogava, né? Apagava fogo e descansava, conversava, né? E às vezes, na época de reprodução, o peixe pulava a comporta, né? E a gente tirava a camiseta, amarrava, né? Amarrava na cola, colocava um cruz, né? Faz uma bolsa, parece, né? A camiseta virou uma bolsa, a gente pendurava fora do comporta e o peixe pulava dentro. A gente brincava, roubava mel, cutucava a abelha, né? Levava picado. E no fim do dia, a gente pegava todo o peixe para casa, né? E aí a frita, aquele peixinho pequenininho, né? E isso era meu dia, né? E uma vez que a gente foi caçar escorpião. A China tem farmácia de manipulação até hoje, aceita escorpiões vivos para extrair veneno, para reumatismo, para câncer. E naquela época vendia 5 centavos cada escorpião vivo, né? A gente achava, nossa, é muito dinheiro. E aí a gente pegava
aquela garrafa de azeitona, um pouquinho maior, vazio, né? E meu primo, ele sempre ele arrumava, né? Procurava quem quer participar, né? E ele ensinava essas crianças, recrutava crianças de 6, 7 anos, né? Fazia uma expedição, né? E ele é mais experiente. Então a gente subia a montanha, andava 4 ou 5 quilômetros cansado, né? Não tinha nem água naquela época. A gente comia fruta silvestre e se tiver rio onde tomava água, não tinha garrafa plástica. Imagina aquela época, né? Era 1970, 69, 67, 68, aquela época. E que China é extremamente pobreza naquela época, né? A gente não lembro se a gente usava chinelo, se era tênis. Bom, pronto, a gente andava descalço. Quando chegava na montanha, cada um tinha uma pinça, só que a gente não tinha poda, né, de segurança, luva, era extremamente perigoso. Imagina se um foi picado, então a gente pode morrer, né? Tamanho de risco. A gente era tão ignorante, criança. E aí ele falava, né, a gente são 6, 7 crianças, ele falava, atenção. Eu tinha 6 anos, 7 anos, porque 8 eu estava na escola, antes da escola. Ele falou, atenção, ninguém pode chorar, que o escorpião não tem mãe. Se você grita, mamãe, mamãe, ele vai te picar, porque ele odeia mãe. Essa história. Eu falei assim, não, tá bom, tudo bem. A gente formava um cerco, e ele achava pedra, ele falou, tem escorpião embaixo. Ele olhou, ele chudou a pedra, né? Ele virou a pedra com o pé. Ele fala assim, quando eu viro a pedra, todo mundo pega o que puder. E sem mexer. Você pegou, acabou. Você segurar aquele escorpião, não tentar colocar na garrafa, porque tá uma confusão. E tem, se a gente são 7, né? Se tiver 10, tem 3 que a gente não pegou. Deixa ele correr, mas sem mexer. Ninguém pode mexer. Se mexer, solta, cai outro escorpião, aí complica. Quando todo mundo segurando um escorpião, e aí com calma você colocar na garrafa, né? Abre a garrafa, um atrás do outro, não pode fazer ao mesmo tempo e causa confusão, quebra vidro, machuca o pé. Bom, a gente criança parece um militar, né? Ele chutou a pedra e falou, agora! Aí todo mundo pegou um escorpião e segurava e tremia olhando aquela coisa marrom, nojenta, passando perto do seu pé e escorria, né? Ele falou assim, não subia. Se subia, a gente com certeza sai correndo, né? E eu falei assim, nossa, aquela tensão, é muito adrenalina. Você não fez xixi na calça porque não tinha xixi, acho. E aí colocava aquele escorpião tremendo, colocava a garrafa e fechava. Assim, a gente caçou, eu cacei uns 5, 6 escorpiões. Só que aí não dá mais. Quando pegar mais, quando ia abrir, o outro tentava fugir. Uma mandando em cima do outro, né? Não dá pra caçar mais. Aí eu parei de caçar. Eu falei, 6 tá bom, né? Dá 30 centavos. E era 5 centavos, comprava um punho de jujuba, aquelas frutinhas, né? Tamanho de acerola. A gente comia, 5 centavos comprava uma maçã, uma pera, naquela época. E a gente fez uma farra no Mercadão, né? Todo mundo com uma fruta, comeu um monte. Gastou aquela, né, dinheirinho que a gente caiu, a gente achou muito. Só que aí voltou, outro dia, falou, quer ir de novo? Eu falei, não quero, é muito arriscado, não tenho essa capacidade. Aí ele inventou caçar ervas, ginseng, falou um monte de coisa. A gente foi, mas não caçou nada. Depois eu peguei a lenha também, ia pegar lenha com eles. Cortou a mão, cortou o pé, um monte de coisa. Só que minha casa não usava aquela lenha também. Enfim, eu fazia muda nessas aventuras, né? Quase todo dia. E depois, quando eu ia na escola, sexta, sábado, domingo também, eu ia. Então, o que eu fazia? Eu ia o máximo possível, chegou 6, 7 horas, eles não voltavam, né? A gente voltava. Aí eu não voltava para casa, eu ficava em algum lugar, embaixo da árvore, brincava com outra criança, pega, até chegar 9, 10 horas, porque a minha mãe vai dormir, né? Então, eu sabia que vai apanhar, mas queria, né? Então, não fazia muita diferença, que se apanha, tanto faz, né? Se eu volto às 7 horas, vai apanhar, onde você foi? Aí falou na floresta, não é pra você ir, você sabia? Sabia. Mas por que você foi? Porque eu quero.
quero brincar, né? Não tem nada de brincar, não tem um tédio, né, criança? E aí eu fui, sempre retardava o tempo para voltar, né? Chegou em casa, eu sabia que vai apanhar, apanhou, lavou o rosto, chorou e durmo, né? Já não como mais, já minha mãe fala, você vai ficar seca se você não comer, será que tanto faz, ou você vai morrer no sono, fala, que seja isso, né? Que Deus me permite que morro em paz, no sono, porque eu não vou saber, né? Porque aquela vida para mim parece um prisioneiro, sensação que eu quero fugir, quero vida melhor, quero fazer alguma coisa que não seja essa, né? Eu sabia que muitos mães dos meus amigos, quando eu for na escola, né? Quando eu cresci um pouco mais, entendia que eles não apanhavam, que eles diferente, né? Tratamento. Mas eu não ligava, eu tenho a minha alegria, ela aventurar, né? Buscava alguma coisa de brincadeira, fugia, né? Desde 6, 7 anos, aí comecei a criar o coelho, né? Criar o coelho e fazia, né? Aventura também, ia para floresta, pegava ervas para o coelho, comia, né? E aí nascia filhote, eu observava a filhote, eu abria um buraco, eu abria o ninho do coelho, quando o mãe não estava, né? E aí cobri com vidro, né? Em cima do vidro, o dedo, né? E depois eu cobri com terra. Então, quando eu quiser olhar como desenvolver os filhotes, né? Como seria o ninho, como funciona a estrutura, eu abria, né, a terra, observava os filhotes, depois o mãe veio, eu fecho, eu finge que não tinha nada. E um desses, quando o filhote crescia, né, saía correndo, tinha um cachorro. E aí tinha uns 7, 8 filhotinhos de coelho, sai correndo, né? E aí o cachorro pegou na verdade ele queria ajudar, né? Colocou na boca, não mordeu nada. Só que a mãe do coelhinho pegava na orelha, né? no pescoço. E o cachorro pegou na cintura. Assim que ele colocou no chão, ele queria ajudar, né? Juntar, porque os filhinhos estão fugindo, né? Ele queria ajudar a juntar. Eu pegava, ele me viu que pegar, ele também vai ajudar a pegar. E um dos coelhinhos que ele pegou e deslocou a coluna. Ficou paralítica, né? E o coelhinho morreu rapidamente, acho que quebrou a coluna, né? Quebrou a medula, virou tetraplégico e aí o filhote morreu. Nossa, eu fiquei tão triste. Aí eu acho que já estava na escola, né? Voltei em casa, eu estava brincando com o coelho e comecei a chorar. Chorei muito. A minha mãe também não gostou. Ah, você chorou? Poxa, sua mãe morreu, você não vai chorar tanto. Como você chora com esse bichinho? Joga no lixo, sei lá o quê. Mas eu chorava que o cachorro também não tinha culpa, né? A mãe do coelhinho também não tinha muito o que fazer. Aí eu lembro que o primeiro funeral que eu fiz para bichinho, eu enterrei esse coelhinho, né? Fez um enterro, tudo. Nossa, eu acho que tinha uns. Não lembro se era 7 anos ou 8 anos, ou estava na escola ou antes da escola. Eu sei que foi muito chorona mesmo, meu sonho, como fosse morrer alguém, né? Aquela sensação. Eu falo assim, mas 1 minuto antes ele estava vivo, né? Se eu pegasse, se eu não soltasse, se eu prendesse cachorro, se eu ensinasse cachorro, não aconteceria isso, né? Mas desde a época que eu percebi que eu tinha a mais sensibilidade com os bichos, né? Amor dessas partes, coração mais mole, talvez do que a minha mãe ou do que outra pessoa, né? Eu cuidava nessas criação, né? Procriação do coelho e cuidava alimentos, né? E aí era minha dia, além de ir à escola, estudar, fim de semana eu continuo fazendo aventura, então era muito cheia, então eu não lembrava, na verdade, como fosse compensava nessa tristeza que eu apanhava, que minha mãe me xingava, porque ficou mais longe dela, então ficou longe dela, são amiguinhos, né, são muito bons,
nesse sentido. Mas a última observação que eu queria falar para vocês, se quem tem uma mãe muito severa, na verdade, é uma lactação. E também, tudo que você tentar, também cria uma pessoa autêntica, que fala a verdade, porque nenhuma mentira, agradar, tudo truques, esperteza, não funciona com a mãe assim, né? Então, você não precisa agradar, você não precisa fazer nada, você tentar ser mais honesto possível, porque não adianta, não depende de você, né? A gente tentou todas as maneiras de agradar a mãe, mas não funciona, não depende de nós. Então, quando você percebe disso, você não tem mais nessas truques, não tem usa mais nessas máscaras, né? Então, provavelmente que você cria uma pessoa sem máscara, só verdadeiro. E hoje a verdade prevalece, né? Tantas pessoas falsas na sociedade gostam de ter amigo verdadeiro e verdadeiros também gostam de verdadeiro. Então, você acaba ganhando nessa criação que você hoje que você é, né? Quando você percebe nenhum truque funciona com essa criação, você acaba desistindo, né? Quando funciona, né, manipulação para outras mães, talvez você comece a criar uma característica diferente, né? Assim que você vai se sentir prejudicado de qualquer jeito, então você acaba se tornando mais autêntica e buscando o seu sonho, suas decisões, porque você entende e que não tem como depender, contar com sua mãe. É só depende de você. E aí você cria uma pessoa maravilhosa e muito resistente, resiliente também. Resiliente que você pode recomeçar quantas vezes quiser, em qualquer situação. Então você vai longe, só depende de você. E você cuidar a sua vida. Então você cria uma pessoa mais forte, mais resistente, ok? Um grande abraço, obrigado por ter assistido o meu vídeo e assinar o meu canal. Obrigado.